O que é um dilema ético? O dilema ético, normalmente, é quando você tem um grande avanço técnico e os hábitos e costumes não acompanham ele. A ciência e os dilemas éticos estão diretamente ligados? Completamente ligados. A inteligência artificial tem o poder de criar mais dilemas éticos? Provavelmente terá, vai ser divertido. Quem salvar no pronto-socorro, o assassino ou o policial? Esse é um típico dilema ético. Eu optaria pelo policial. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre dilemas éticos. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, agora mesmo você definiu dilemas éticos como sendo situações consequentes do avanço técnico ou avanços técnicos que fazem com que a sociedade se confronte com escolhas para as quais ela não estava preparada para responder. Explica melhor isso. Por que dilema ético tem a ver com avanço técnico? Porque assim, veja, a discussão sobre normas, hábitos e costumes é muito antiga. No mínimo desde Aristóteles, né? Mas o problema do dilema ético, ele está diretamente vinculado a gente pode dizer que é uma espécie assim de perda de harmonia entre possibilidades técnicas e recursos morais disponíveis. Trocando em miúdos, quando a técnica avança muito, e no caso a ciência é uma técnica, e hábitos e costumes e normas que são aceitas pela população, pelas pessoas, não conseguem resolver essas questões que a técnica vai apresentando. Por isso que normalmente quando a gente fala de dilema ético, basta só observar, está sempre em questão a técnica disponível e uma decisão difícil, que você de repente não tem uma resposta de cara, não, o certo é isso. E aí, por isso que normalmente os dilemas éticos estão sempre associados aos avanços científicos. Mas não existem dilemas éticos que sempre existiram? Por exemplo, aqueles que contrapõem o bem, quer dizer, naqueles em que você tem que despender uma quantidade de mal para poder obter um bem. Não é um dilema ético perene que não achava isso, o dilema ético, por exemplo. Ele achava que o objetivo estava sempre se impondo se no meio você tinha que quebrar alguns ovos para fazer omelete. Existem, por exemplo, filósofos, professores de filosofia, que gostam de oferecer dilemas éticos que muita gente critica porque não tem na vida real, né? Porque existem dilemas éticos na vida real. Coisas do tipo, você está dirigindo um trem e aí de um lado da linha tem, sei lá, X pessoas, do outro lado... vamos fazer simples, para também não gerar tanta encheção de saco como é muito comum hoje em dia. De um lado você tem crianças brincando, do outro lado você tem pessoas que já não são mais tão crianças assim, e aí você tem que ir para um lado ou para o outro, e você tem que decidir, eu vou pegar as criancinhas ou vou pegar as pessoas que já não são mais tão criancinhas? Então, isso seria um exemplo de dilema ético que nada tem a ver com o avanço científico. É claro que tem, o trem é um avanço técnico. Ah, tá, mas poderia ser uma carroça também. Não, mas do mesmo jeito, carroça também é técnica. O que está em jogo? Está em jogo o fato que a pessoa que está manipulando o poder técnico na mão, ela está manipulando o poder técnico na mão. Ela tem a força de decidir se eu vou passar por cima disso ou daquilo. Veja, Prometeu acorrentado. Prometeu acorrentado é uma tragédia grega, 2.500 anos atrás. O que está em jogo no dilema ético do Prometeu acorrentado? O fogo. Lá atrás, o grego já está refletindo e dizendo, olha, o poder técnico do ser humano é um problema grave. Aliás, vale a pena lembrar que Zeus condenou Prometeu por 2 presentes que ele deu aos homens, né? O fogo é o mais conhecido, o segundo é menos, a esperança. Mas falando em lá atrás na antiguidade,
existia muito mais uma preocupação com a ética do que com os dilemas éticos propriamente ditos. Isso não é uma questão mais contemporânea e talvez não tenha a ver com o fato de que justamente eles estão relacionados ao avanço científico que hoje é muito mais acelerado do que antes? É muito provável, quer dizer, e mesmo assim quando a gente fala na antiguidade, quer dizer, Aristóteles, quando escreve Ética Nicômaco, ou quando Platão discute ética nos diálogos, quer dizer, está falando de uma elite da elite da elite da elite, né? Que tá, imagina, você está falando de gente que lia e escrevia. Quantos eram? Platão, Aristóteles, Sócrates e mais dois? Quer dizer, exagerando, é claro. Então, era uma questão. Quer dizer, Aristóteles, quando ele está escrevendo Ética Nicômaco, ele está pensando como que a gente pode fazer um convívio na polis em que as virtudes são desenvolvidas, né? E que, portanto, criaria uma vida política, não no sentido político partidário, política do convívio coletivo menos violento, né? Onde a gente seguisse virtudes que se tornassem segunda natureza, como se fala em filosofia. Os dilemas éticos enquanto tal, apesar que está no Prometeu Acorrentado, né? Você quer ver um dilema ético que também está na Grécia Antiga? Antígona. Quem eu devo respeitar? A tradição, as religiões, ou o homem tem o direito de inventar novas leis? Olha a técnica aí. Não é ciência, mas é técnica, inventar lei. Vamos ver agora uma cena do filme O Matemático, que retrata a vida de um judeu polonês que, junto com outros matemáticos, trabalha em uma missão ultra secreta, a construção de uma bomba. You were talking about the sun, but we don't understand how the fusion reaction there exactly takes place and how to translate that into maths. It's based on quantum tunneling, we know that. Well, yes, but by the standards of classical physics, the sun should not even burn. It's not hot enough. But it does. You know as well as I that we can't really explain why things happen the way they do on the quantum level. We didn't know how fire worked for thousands of years, but they still used it. There's a difference between a campfire and a thermonuclear explosion. I agree we need the atomic bomb to defeat Hitler. But we don't need the hydrogen bomb. We left the realm of civilized discussion a long time ago. We fight against everybody here. Don't you see that? There's a new threat around every corner. Take a look at the past 1,000 years, Stanislav. There were pogroms in Russia, and now there are death camps in Europe. We can only rely on ourselves. I understand, Edward, but that's not a decision we should make while living behind fences. I don't want to be the one to decide on the fate of mankind. Aren't you aware there is a war going on? We are scientists, not gods. The hydrogen bomb is the ultimate insurance. It secures the future of our children. You are not supporting it. I see there is a philosophical objection. But it's our duty to keep working on it. Esse personagem que aparece, né, o judeu húngaro Edward Teller, o argumento que ele usa nessa discussão, pelo menos até hoje, ficou de pé, né? Porque na discussão entre Oppenheimer e Edward Teller, Oppenheimer, então o líder do grupo que fez a bomba atômica, Edward Teller, que propunha a bomba de hidrogênio, muito pior que a bomba atômica, o argumento do Oppenheimer era de que o ser humano não deveria ter uma capacidade destrutiva tão grande na mão, né? Enquanto que o Teller defendia que só com a capacidade altamente destrutiva na mão, os seres humanos não iriam destruir o mundo. Esse argumento ficou famoso na polêmica, aparece aqui na cena, pelo menos durante a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, o argumento do Teller ficou de pé. Os dois países não usaram armas atômicas,
não destruir o mundo, apesar de terem o poder de fazê-lo. E esse é o argumento do Teller nessa cena. Agora, é claro que a história não acabou, a gente não sabe. Em algum momento, pode-se usar armas de hidrogênio. Interessante porque o argumento do Teller, ele é filosoficamente mais sofisticado do que parece. Porque ele é assim, há presente no argumento do Teller a crença de que o ser humano não é louco o bastante para destruir o mundo, mas para exercer essa cautela, ele precisa ter a técnica de destruir o mundo. Então, esse é um exemplo paroxístico do que você explicou como sendo dilema ético e a relação disso com o avanço técnico, nesse caso, o desenvolvimento da bomba nuclear. Total, quer dizer, a bomba de Hiroshima, no caso, a clássica, e Nagasaki, quer dizer, ela acontece num cenário em que a Alemanha já está derrotada, e a Alemanha estava correndo para fazer bomba atômica, né? O Japão não, mas já está praticamente derrotado. A discussão é, os Estados Unidos joga as duas bombas para acelerar o final da guerra, diminuir o número de soldados americanos que iriam morrer e também supostamente civis japoneses, soldados japoneses, mas ao mesmo tempo os americanos estavam mandando um recado para a União Soviética. É a data que acaba a Segunda Guerra e começa a Guerra Fria. No caso do Teller, o que ele estava dizendo é que assim, o dilema ético que a situação dele apresenta, a resposta dele é uma aposta na capacidade humana de não ser tão louca quanto a gente pensa que ela é. Mas para isso, ela tem que ter a possibilidade de ser muito louca. É um argumento muito sofisticado dele, filosoficamente. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o que o Pondé estava falando agora, a bomba atômica, um dos principais e mais importantes dilemas éticos da atualidade. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre dilemas éticos. Pondé, o lançamento da bomba atômica sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos fez este ano 78 anos. E, apesar de tanto tempo transcorrido, ainda é controverso. Muita gente, como você lembrou, acha que não fossem as bombas, a guerra teria continuado e feito mais mortos, etc. Será que faz parte da natureza do dilema ético essa incerteza sobre o acerto da decisão? Total. Acho que é uma das características mais torturantes. Aliás, naquele filme recente, né, de algum tempo atrás, o Oppenheimer, que volta a essa questão, tem uma cena que o Oppenheimer conversa com o presidente dos Estados Unidos, né, e o Oppenheimer está cheio de dor na consciência e tal, e o presidente até fala assim, tira esse chorão daqui depois, né? E ele vira para o Oppenheimer e diz assim, você acha que alguém vai pensar em quem inventou essa bomba? Quem eles vão odiar é quem jogou a bomba, e quem jogou a bomba fui eu, né? Quer dizer, essa cena é muito significativa porque, é claro que é assessorado a situação, mas quem toma a decisão é justamente, né, quem aperta o botão, assim, metaforicamente, é justamente quem carrega esse drama, né? Possivelmente para o resto da vida. O problema é que, como no caso da bomba atômica, naquele momento, você tem um contexto específico. E quando você fala contexto específico, você tem um contexto não, digamos assim, cultural ou político, você tem um contexto temporal, um momento específico, né? No caso da bomba atômica, você tem um contexto em jogo. E um contexto, às vezes, os dilemas éticos se caracterizam por você precisar de alguém que seja louco o bastante, corajoso o bastante, sem noção o bastante, para tomar a decisão. E no caso da bomba atômica, no caso dessa decisão, ela teve ainda outra consequência, né? Que foi colocar o fim àquela ideia de que a ciência serviria apenas e exclusivamente para o bem comum, né? Ficou claro que ela poderia não só servir para o contrário, como para destruir a humanidade toda.
lindo isso aí. É uma das coisas mais importantes que o fenômeno da bomba atômica implica. Porque a ideia, a ciência no século XIX, quando ela vai avançando e adentro do século XX, a ciência ela carrega consigo a arrogância típica do século XIX, que é a arrogância do progresso, né? Que eu acho, por exemplo, que um fenômeno antes da bomba atômica também caracteriza, apesar que ele foi um acidente, que é o fenômeno do Titanic, né? Um navio imenso, com a técnica de ponta, como se costuma dizer na época, né? Que bateu no iceberg. E aí a discussão, não tinha radar, alguém errou, toda aquela técnica para isso, né? Virou uma catástrofe e acabou virando um museu, né? Onde tem até camisa sobre o Titanic. A bomba atômica, ela traz esse elemento de forma mais claro, que é perceber que o progresso técnico-científico, ele não necessariamente só traz, entre aspas, eu vou colocar aspas, o bem. Porque alguém pode dizer, como o próprio Teller, de que a possibilidade de destruição do planeta impediu que os regimes americanos e soviéticos usassem a bomba atômica de destruição mais local em guerras, certo? Então, esse problema da ciência trazer o bem ou trazer o mal, digamos assim, está posto. É claro que a ciência pode trazer o bem ou o mal, usando as duas categorias de uma forma um pouco solta e frouxa, né? É claro que pode trazer, e a bomba atômica mostrou isso. E os cientistas naquele momento que estavam enterrados até o pescoço no contexto militar, havia uma corrida nuclear. É que, muitas vezes, isso é apresentado como se um dia o Oppenheimer tivesse acordado e disse, acho que eu vou fazer uma bomba atômica. Quer dizer, isso era um processo, o que ele chama de mecânica quântica na cena que a gente viu, né? Fundamental, todo o avanço da física, né? É todo um processo que estava ali na mão dos nazistas. Imagine se os nazistas tivessem bomba atômica antes dos americanos. Esse era o argumento de muita gente que defendeu o uso dela na época. Defender o uso da bomba atômica naquele momento não significa dizer que você é a favor das mortes que ela causou. Esse tipo de complexidade só é dada a pessoas que amadurecem, de perceber esse tipo de ambiguidade, de ambivalência, que é uma das características da nossa época. Quase todo mundo funciona num nível de maturidade até a página 3. É evidente que nenhum ser humano pode festejar normal, razoavelmente normal, festejar a morte de um monte de gente. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, você vive situações da vida que você tem que tomar decisões bem desgraçadas. E nem precisa ser a bomba atômica. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, qual foi o filósofo que melhor tratou, na sua opinião, a questão dos dilemas éticos? Eu acho que não dá para dizer que nenhum filósofo é o melhor em tratar isso. Dá para a gente dizer que alguns filósofos, de alguma forma, se destacaram em perceber essas coisas. Por exemplo, Kant, né? Quando Kant percebe que talvez o cético David Hume tenha razão e não exista fundamento, por exemplo, para a moral, né? Que as religiões são controversas, que a metafísica não sustenta mais nada, o Kant tenta oferecer uma solução, que é dizer que a ética ou a moral, que na filosofia é a mesma coisa, deve ser fundamentada na razão. Porque sendo a razão, tendo vocação universal, então ele tenta dizer, por exemplo, olha, só é ético o que vale para todo mundo, que é um argumento razoável. Imperativo categórico. É um imperativo categórico, apesar de que existem várias situações que fogem desse enunciado, né? Você tem John Stuart Mill também, que tentou encontrar ali o dilema ético lá no século XIX para o limite da liberdade de expressão, certo? Olha,
só pode se limitar à liberdade de expressão se alguém falar assim, vamos quebrar a cara da família X que mora naquela rua, e aí todo mundo vai lá quebrar a cara. É claro que o Stuart Mill não viveu na era das redes sociais. O valor do dilema ético está em você perceber que existem questões na vida, morais ou éticas, que simplesmente não têm resposta fácil. Thaís, qual o dilema ético do jornalismo? Existe algum dilema ético no jornalismo? Acho que existem vários dilemas éticos, mas o mais comum está sempre lá em torno da verdade e de como você apresenta a verdade, né? Tem nuances a verdade. Camus, na época em que os Estados Unidos lançaram a bomba atômica, foi um dos filósofos que ergueram a voz contra o lançamento da bomba atômica. E ele disse o seguinte, a bomba atômica significou que a civilização tecnológica acabou de alcançar seu último grau de selvageria. Você concorda com o Camus? Se eu concordo com a ideia de que a civilização teria, então, naquele momento, a civilização científica teria, naquele momento, atingido o maior grau de selvageria, eu entendo ele falar isso com o baque que estava se vivendo, mas acho que não. Eu acho que a ciência técnica pode atingir níveis de selvageria inimagináveis. O céu é o limite quando se trata do ser humano fazer coisas que podem ser ou milagrosamente generosas ou monstruosamente destruidoras. Acho que não. Com isso eu não concordo. Que aquele era o limite máximo. De jeito nenhum. Você concorda com críticas que dizem que o ambientalismo seria hoje uma forma de colonialismo verde, porque só país rico consegue bancar o ambientalismo? Bom, Dé, pelo que a gente viu até agora, isso tem se mostrado correto, porque a China, por exemplo, conseguiu dar uma guinada na política ambiental dela, né? Era um lixo tudo aquilo, e agora eles têm uma preocupação que foi, na verdade, alavancada por interesses comerciais e sem os quais isso não teria acontecido. Então, a China está indo na direção de ser uma potência verde. Já, como é que você vai exigir isso dos países africanos, dos pobres países africanos, por exemplo, né? Então, isso será um dilema para o qual eu não tenho uma resposta. Isso é um dilema ético. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre um outro dilema ético, a eutanásia. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre dilemas éticos. E nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas são contra ou a favor da eutanásia. Vamos ver o que elas responderam. Eu sou a favor da eutanásia. Eu acredito que esse sofrimento ninguém precisa passar, ainda mais quando você não consegue lidar aí com essa situação, né? Não consegue ter uma definição aí do seu estado clínico. Então, por isso que eu sou a favor. Eu sou a favor, porque eu acho que a pessoa já não merece mais ficar sofrendo. Ter essa liberdade de escolha para ela é muito importante. Eu sou a favor, né, justamente para evitar algum tipo de sofrimento, não somente do paciente, mas também da família que está ali responsável, né, por esse paciente. Tá legal? Então eu sou a favor sim, quando se trata de uma doença com a doença irreversível. Sim, porque todas as pessoas devem ter dignidade para escolher como viver ou como morrer. Eu sou a favor da eutanásia porque só nós somos dono do nosso corpo, ninguém mais. E nós temos que decidir o que fazer com ele. E a condição da eutanásia vai muito na situação da saúde da pessoa no momento. Se ela está muito debilitada e muito dependente e a moral dela, assim, ela se sente um estorvo na vida das pessoas, eu acho válido, assim. Não sou a favor porque eu acho que quem tem o poder de decidir sobre a morte, sobre a vida é Deus. Então não sou a favor. A maior parte das pessoas foram a favor, o que pode nos levar à impressão, que considero uma ilusão, que se nós fôssemos fazer um plebiscito no país a favor ou contra a eutanásia, que a eutanásia ia ganhar de lavagem. O que eu não acho que ia acontecer,
a última fala me parece que representa muito mais a fala da maior parte dos brasileiros. Claro que posso estar enganado, é uma mera opinião. Não existe, não estou com nenhuma pesquisa na mão que venha fundamentar o que eu disse. Mas me parece que a fala das outras pessoas, da maioria, foi uma fala na direção de posições seculares, no sentido de distância de Deus, como ele falou, quem tira a vida ou não é Deus, né? Falas que envolvem uma compreensão mais contemporânea, de que você se sente, aquela menina que falou, a pessoa se sente um estorvo, né? Acho que é muito uma fala muito bem colocada, muita gente sente uma situação como essa, que as pessoas devem ter direito a tomar a decisão, quer dizer, eu pessoalmente também sou simpático à eutanásia, né? O que não significa que eu considere isso uma decisão fácil. Isso seguramente deve gerar burocracia. Eu imagino que deve gerar toda uma gama ali de assinaturas, certo? Porque vai saber se alguém não simula uma eutanásia por causa de um patrimônio que não sei o quê. Toda a questão psicológica envolvida, se alguém leva alguém a então querer morrer, porque se alguém, na verdade, tem uma super grana e não está morrendo. Entendeu? Uma coisa que é importante que fique claro, quando se discute dilemas éticos, é que a resposta nunca é tão simples quanto uma frase dita por uma das pessoas. É claro que as pessoas estão respondendo numa frase só, porque essa é a proposta. Não tinha como ser diferente, né? Mas quando você olha a questão de... É que nem a discussão do aborto, mesma coisa. Quem imagina que uma mulher em sã consciência que vai abortar o faz vestida para festa? Ou achando que é uma beleza, que é muito fácil, que é lindo, que é maravilhoso. Ou seja, os dilemas éticos, eles são sempre situações em que você, se tiver que tomar uma decisão, tomará, e parte da zona na qual você está tomando a decisão é sombria. E no caso da eutanásia ainda tem um agravante, que a discussão não se esgota em ser a favor ou contra, porque daí você começa a ter graus e graus, abrangências e abrangências da lei. Por exemplo, no caso do Canadá, ele tem uma das mais abrangentes leis sobre eutanásia, tem um dos programas mais conhecidos. E daí eles têm ampliado essa legislação ano a ano. Então, inicialmente, a eutanásia era permitida só para casos de pacientes doentes em estado terminal. Aí depois a lei foi ampliada e passou a se estender também para pacientes que sofriam de dores que eles consideravam insuportáveis. Não necessariamente terminais, mas que tinham dores insuportáveis. E agora, recentemente, eles estavam para aprovar uma lei, que agora foi adiada por causa do barulho que criou, uma lei que estendia ainda mais a possibilidade de eutanásia também para pacientes com doenças psiquiátricas, por exemplo, depressão. Então, Pondé, você não acha que existe um risco de a eutanásia ser usada, acabar sendo usada, por exemplo, para resolver os males da vida, problemas de quem não quer viver? Inclusive como acusações ao próprio Canadá de que estaria usando isso para fazer uma espécie de limpeza social. Exatamente, digamos, matar os pobres. Pago pelo Estado, né, no caso. Eu acho que sim, é por isso que eu dizia, você tem uma zona sombria. O último entrevistado que falou que é contra, porque acha que quem tira a vida ou dá a vida é Deus, é uma Antígona encarnado, total, né? E é muito interessante, porque quando você vê a peça Antígona, não só no meu caso, mas todo mundo e aluno que eu já discuti em sala de aula, não sei quantas vezes Antígona, simpatiza com a Antígona. E, no entanto, na prática da vida contemporânea, tende a uma posição de que os seres humanos podem inventar leis como a eutanásia. Só que problemas como a eutanásia, eles aparecem porque você pode, por exemplo, ter alguém que a vida vai sendo esticada. A gente sabe que, inclusive,
há um mercado de esticamento da vida também, certo? Então, a técnica estica, mas não resolve, estica, mas não resolve, estica, mas não resolve, e aí a eutanásia aparece como, na realidade, uma libertação. Agora, esse risco que você falou acontece o tempo todo, né? O tempo todo. Por quê? Porque é um dilema ético. Dilemas éticos não têm solução para iniciantes. Você toma uma decisão, mas não é uma solução sempre razoável. É uma decisão em meio a uma floresta densa de dúvidas. Esse tipo de cenário é muito difícil para a humanidade, que a idade média é 7 anos de idade. Vamos ver agora uma cena do filme Menina de Ouro, dirigido por Clint Eastwood. Ele conta a história de uma jovem lutadora que perde seus movimentos e resolve que não quer mais viver daquele jeito. Vamos ver. I can't be like this, Frankie. Not after what I done. I seen the world. People chanted my name. Well, not my name, some damn name you gave me. They were chanting for me. I was in magazines. You think I ever dreamed that happened? I was born at 2 pounds, 1.5 ounces. Daddy used to tell me I fought to get into this world. And I'd fight my way out. That's all I want to do, Frankie. I just don't want to fight you to do it. I got what I needed. I got it all. Don't let them keep taking it away from me. Don't let me lie here till I can't hear those people chanting no more. I can't. Please. Please don't ask me. I'm asking. Às vezes a gente tem a impressão que Clint Eastwood é o último cineasta adulto que existe nos Estados Unidos, né? Porque o resto está tudo fazendo programa de super-herói ou super-heroína. Então, essa cena é de fato uma cena grandiosa, porque ele vai fazer o que ela está pedindo. Sinto muito pelo spoiler, já tem muito tempo esse filme. É por isso que, inclusive, o filme é grandioso. O filme é grandioso do começo até o fim, né? A personagem dela é uma personagem apaixonante, né? Ela, na realidade, é uma mistura de uma obcecada por ser uma boxa com uma figura extremamente ingênua, né? Que ele vai percebendo o comportamento dela. A família dela é um lixo, aliás, quando aparece no filme. Clint Eastwood não perdoa nada nos filmes dele. Ele não perdoa nenhuma atitude infantil, nenhuma recusa de olhar para as coisas como elas são. Por isso ele é o último cineasta adulto que os Estados Unidos têm vivo ainda. Essa cena, quando ele diz, não me peça isso, e ela responde para ele, eu estou lhe pedindo, acabou, não tem mais o que fazer, né? Ele vai fazer o que ela pediu. Ela, inclusive, o discurso dela todo é um discurso que alguém pode dizer, vaidade, vaidade. Vaidade é sempre criticada na tradição, com razão, mas você vai criticar uma pessoa na situação dela, que conseguiu o que ela fez, e está nessa situação porque uma canalha invejosa destrói ela, certo? Ele faz e some, né? O Morgan Freeman, que é o amigo dele que narra, ele faz isso e some, desaparece. A última cena é ele comendo uma torta de limão
né, naquele café e tal, que também estava relacionado a ela. Então, acho que esse é, talvez, da minha memória, o melhor filme sobre esse tema de você praticar a eutanásia com uma paciente. E no caso dele, está fazendo um crime, né, porque ele nem é médico. Né? Não é nem um ambiente legítimo. E ele não é nem médico. Mas ele tem a coragem de tomar atitude contra ele mesmo. É coisa para adulto. Eu acho que hoje em dia até umas 4 pessoas conseguem lidar com uma coisa como essa. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir outro dilema ético contemporâneo: usar ou não a genética para programar bebês. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre dilemas éticos. Vamos ver agora uma reportagem sobre pais que tiveram filhos por meio da reprodução assistida e os critérios usados pelas clínicas de reprodução. Vamos ver. Os dilemas éticos, né, que a reprodução assistida enfrenta hoje, eu vejo da seguinte maneira: há uma evolução, uma constante evolução, né? Várias tecnologias são dominadas, tá certo? Mas muitas vezes você tem que realmente se enquadrar. Existem legislações diferentes em vários países. Existem países, por exemplo, que o útero de substituição não é aceito, né? Então, assim, existem mulheres, por exemplo, que por algum motivo perdeu o seu útero, e como ela faz para engravidar? Esse é o Arthur. E essa é a Clara. Na primeira gestação que eu tive, a gente teve um filho, só que ele veio a falecer. Enquanto eu estava internada, eu precisei retirar meu útero. A gente ficou, sabe, muito triste, abalado, né? Nunca pensei em ter filho e ainda enterrar um filho. Então, com isso, a gente passou maus bocados. Eu faço tratamento para captação dos óvulos e ele, do espermatozoide, depois junta para fazer um embrião. Eu tenho uma tia, a Patrícia, e no primeiro momento eu falei brincando para ela. Falei, tia, você vai ser minha barriga. Ela falou, na hora. Eu falei, Aí ela falou, sério, na hora. Aí foi, aí ela foi nosso anjo. Por exemplo, aqui no Brasil, né, há cerca de 2, 3 anos atrás, foi vetado, tá certo, pelo Conselho Federal de Medicina, no laudo, né, do screening genético, né, da testagem genética pré-implantacional, a menção do sexo, se era menino ou menina. Então, o que acontece? Houve uma pressão, né? Como, né? Essa questão de saber o sexo, né, na hora da transferência, né? Com o passar de cerca de 1 ano e meio, foi voltado atrás, né? Então, hoje, no laudo, né, de reprodução, né, da biópsia genética, nós temos ali a questão do número de cromossomos, a qualidade, e temos também o sexo. Na primeira tentativa eu já veio os gêmeos. O processo foi muito rápido, a gente começou em maio. Começou com uma entrevista, né? E aí o doutor já falou, vamos agora? Sim, que é um processo muito caro no Brasil ainda, né? Não é tão acessível assim. Com a reprodução assistida, nós podemos minimizar o risco de ter crianças com alguns problemas genéticos. É lógico que não tem como fazer uma varredura total, isso não existe, mas grande parte, né, uma grande parcela dessas patologias genéticas podem ser evitadas, né? Existem testes de screening, né, tá certo? Em que nós podemos fazer uma pesquisa nos embriões. A gente acabaria selecionando e transferindo aquele que não tem aquela patologia, então aumentando a taxa de gravidez, tá certo? E também de parto, né, de uma criança aparentemente saudável. E eu sempre falo assim que serve até para os casais, né? Que tem uma solução, tem uma saída. Sim, não desistam. Não desistir porque é difícil, não foi fácil, né? Mas hoje a gente tem essas 2 riquezas, né?
Essa reportagem mostra toda a complexidade do assunto, inclusive no fato de que ela está centrada em cenas que você vê crianças, né? E evidentemente, carrega uma tensão emocional gigantesca, porque está falando de crianças, né? E as crianças aparecem, né? Então, isso já é uma das dimensões complexas do assunto que está em jogo quando você está falando de reprodução assistida, ou mesmo está falando de manipulação gênica ou o que for. Mas eu queria pontuar uma coisa que eu achei muito boa na matéria, especificamente, que é a fala do médico, né? E o vínculo que ele faz, quer dizer, não é ele que faz, ele está reportando um fato, entre dilema ético e lei. É muito interessante isso. Porque, normalmente, a gente resolve muitos dilemas éticos com leis, né? Para começo de conversa, como ele diz, essa legislação ela varia de lugar para lugar. No Brasil, por exemplo, você pagar por uma barriga de aluguel, como se dizia, não pode, só pode ser barriga solidária. Se não acontece por aí de forma ilegítima pagamento, já é outra história, né? Mas assim, a mesma coisa com relação à eutanásia, a lei varia, né? E ele até aponta que num dado momento não podia falar do sexo, aí voltou atrás. O que isso significa? Significa que a legislação que vai resolver o dilema ético, ela mesma não sabe com precisão o que ela está legislando. A diferença é que ela tem o poder. Então, ela decide que isso pode e ela decide que isso não pode. Isso é um elemento bem importante que a fala dele nos traz e que, às vezes, passa desapercebido no dilema ético. A questão da programação gênica, enquanto tal, de você poder, digamos assim, melhorar o embrião que vai para a evolução, que vai nascer, tirando doenças, né? Tirando elementos que podem produzir fenótipos indesejáveis, esse é o grande problema do assunto. Então, só voltando um pouco, Pondé, porque quando você falou que a lei resolve os dilemas éticos, na verdade ela não chega a resolvê-los, né? Ela delimita lá a fronteira do possível, do legal e do ilegal. Só que ela tem poder da lei, ela manda nos outros. Mas ela não aplaca consciências, ela não chega a resolver de fato, portanto, né? E isso, então, que você acabou de tocar, esse assunto de até onde podem ir as possibilidades gênicas, isso vai ser o próximo dilema ético, porque até aqui ele fala sobre o sexo dos bebês, né? Não podia, agora já pode. Mais para frente será a cor dos olhos do bebê, que agora não pode, daqui para frente pode. Eliminar doenças genéticas. Isso é tranquilo, como você diz. Aí não existe quem não seja a favor, eu suponho, né? Mas eu acho que tem gente que pode ser contra doenças também. Eu já ouvi muita gente dizer que é contra. Eu discuto isso com frequência, inclusive em ambientes de pessoas que lidam com ciência, que lidam com lei, assim como em sala de aula de alunos de graduação. É impressionante como a maioria recusa, mesmo no caso de doenças. Você tem que, e eu não estou fazendo propaganda de coisa nenhuma, você tem que ampliar a discussão para começar a pensar que no caso de doenças, sabe por quê? Porque entende que isso vai produzir eugenia. Vamos ver agora uma cena do filme Medidas Extremas, de 96, com Hugh Grant e Gene Hackman. I've seen your chart. It's a terrible thing. I'd like to try to help. If you want to help me, let me die. It's a common request. Please. 400 of potassium chloride in my IV. What if there was hope? No. There isn't. What if there was hope?
What would it be worth to be able to walk again, to be able to feed yourself, to go back to your old life, to be a doctor? What would you endure? What are you talking about? I'm asking you a question. What do you think that would be worth? I can't live like this. With proper care, you can live 20 years like this. What would you do? What would you risk to change that? I have a C6 break in my cord. What if I told you that there was a chance you could be healed? That there was a procedure that offered you a good chance that you might walk again? What would you do to make that happen? Anything. Anything. Quem não viu o filme acha que essa cena está apontando para onde o filme vai acabar, e não é o caso. Mas o filme, Hugh Grant é um médico inglês nos Estados Unidos, e ele percebe que começam a aparecer pacientes no PA, no pronto-socorro, lá no pronto-atendimento, que apresentam sinais metabólicos completamente absurdos. E ele acaba descobrindo que existe toda uma pesquisa, que o Gene Hackman é a grande inteligência do processo, que usa indigentes, bêbados, gente que ninguém reclama, ninguém quer saber da falta, isso mesmo, sendo usado como lab rat, como cobaia, para curar pacientes que têm danos nos movimentos completamente graves e irreversíveis. O contexto do filme é: você, numa situação como essa, aprovaria, faria qualquer coisa, né? Ou seja, faria uso de um ser humano. Exatamente, faria uso de um ser humano, de vários seres humanos, como cobaias, para se chegar à cura de casos como esse, mesmo sabendo que esses seres humanos morrem, sofrem terrivelmente no processo, mas que são indigentes. Essas medidas extremas, é isso que o filme coloca. O filme é muito bem construído, apesar de ser um clichê a discussão, né? Em termos de dilema ético, ele é muito bem construído, como a gente vê nessa cena aí. Mas o problema é esse: até que ponto, até onde você está disposto a ir para conseguir ter a sua vida de volta? A impressão que dá é que a quase maioria dos seres humanos cairia nessa tentação. O Gene Hackman, nessa cena, está na posição do demônio mais sofisticado que o cinema já produziu. Porque o que ele pergunta é: e se tiver esperança? Né? E se tiver esperança, você está disposto a fazer qualquer coisa? Porque o contrário é a morte, eutanásia, ou viver daquele jeito que, com o cuidado próprio, como diz o médico, você pode viver 20 anos desse jeito. E nesse sentido ele coloca o problema desde o Prometeu, o problema da esperança, o problema da técnica. Isso daí é claro que, do ponto de vista legal, legítimo, é claro que isso não pode ser aprovado. Você não pode permitir usar seres humanos para pesquisa científica, coisa que os nazistas faziam. Você não pode fazer isso. Porque se você autorizar isso, aí é um nível de barbárie que nem o Albert Camus imaginou quando ele estava falando que a bomba atômica tinha atingido o maior nível de barbárie.
Esse é um dilema ético profundo, mas do ponto de vista legal, é até razoável dizer que, nesse caso, não é possível se permitir uma pesquisa como essa, apesar do custo que isso significa. A questão é, será que vai ser sempre proibido? Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.